Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos. Você sabe, Senhor, o que esse movimento deve fazer e foi criado para fazer. E você sabe os ataques que esse movimento está enfrentando ao nos esforçarmos para preparar para esse trabalho tão importante que o Senhor nos confiou. O Senhor confiou a esse movimento a função de trabalhar e alcançar a última geração do mundo com o Evangelho. E nós vemos que Satanás está querendo destruir esse trabalho. Nós vimos isso pelos ataques da última dispensação e vemos isso pelo período do deserto. Ora, Senhor, que o Senhor nos prepare para que fiquemos firmes pela verdade. E que todos que estejam vacilando, que estão se enfraquecendo, estão enfraquecidos pelas falsidades e enganos que existem, que eles possam sair dessa influência. Que eles possam voltar e se apegar às cordas e não deixá-las. Eu oro, Senhor, que ao Senhor nos dirigir, ao Senhor expor as advertências que o Senhor nos deu, que nós possamos atender a essas advertências. Que todos que possam ser salvos sejam salvos. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Nos últimos meses, a gente estabeleceu uma vez atrás da outra onde estamos nas linhas de reforma? Onde estamos nas linhas que o Senhor nos deu? E a gente trabalhou nesses pontos uma vez atrás da outra, por causa dos ataques que esse movimento enfrentou pela história do decreto dominical e a história do tempo de angústia de Jacó. Então, o propósito é fazer essa apresentação com mais claridade, com mais explicação, que muitas, se não a maioria das pessoas nesse movimento atualmente não entendem tão completamente como elas precisam para estar seguras. Então, o que eu quero fazer é revisitar a história da última dispensação. A história que é tipificada pelo fim de Israel antigo, a experiência do cenáculo através do Getsemane e até a cruz. Eu não vou repetir isso por causa de tempo, não vou repetir todas as linhas e lógicas que foram desenvolvidas e apresentadas uma atrás da outra, de uma forma que as tornam irrefutáveis. Eu não vou repetir esses argumentos. Se as pessoas não estiverem familiarizadas com esses estudos, existem muitos estudos feitos por mim e por outros que estabelecem o fim do Israel antigo. São linhas de reformas muito relevantes. Eu vou passar os primeiros momentos desse estudo nos relembrando da comparação e contraste dessas duas linhas de reforma, o Getsemane e o deserto. Então eu tracei uma linha aqui. Eu vou chamar este ponto November 9 de novembro 2019. Isso foi o fechamento da Porta da Graça, para os sacerdotes. Nós temos esse marco no fim de Israel antigo tipificado pela cruz. E eu quero ler no Desejado de Todas as Nações. Esses não são citações novas que estou me referindo, são velhas citações que já foram ensinadas antes. Apenas nesse momento eu quero que lembremos. Jesus estava conversando com seus discípulos. Então isso é Desejado de Todas as Nações, página em inglês 681.2, em português 484.2. Eu vou ler pelo menos porções desse parágrafo. Jesus estivera conversando animadamente com os discípulos, instruindo-os.
Mas ao aproximar-se do Getsemane, tornou-se estranhamente mudo. Muitas vezes lá estivera para meditar e orar, mas nunca com o coração tão cheio de tristeza como nessa noite de sua última agonia. Durante sua vida na terra, andara à luz da presença de Deus. Quando em conflito com homens que eram inspirados pelo próprio Espírito de Satanás, podia dizer: aquele que me enviou está comigo. E o Pai não me deixou sozinho, só, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Agora, porém, parecia excluído da luz da mantenedora presença de Deus. Era então contado entre os transgressores. Devia suportar a culpa da humanidade caída. Sobre aquele que não conheceu o pecado, devia pesar a iniquidade da raça caída. Tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que teve de levar sobre si, que é tentado a temer que ele o separe para sempre do amor de Pai. Sentindo o quão terrível é a ira de Deus contra a transgressão, exclama: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ao aproximarem-se do jardim, os discípulos notaram a mudança que se operara em seu mestre. Nunca antes o tinham visto tão indizivelmente triste e silencioso. À medida que avançava, mais se aprofundava essa tristeza. Então, eu apenas quero comparar e contrastar esta experiência com o que Ellen White descreve no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 271, e a página seguinte. Então ela está descrevendo o deserto. Cristo entrou no mundo como destruidor de Satanás e redentor dos cativos retidos por seu poder. Em sua própria vida vitoriosa, quis ele deixar um exemplo que os homens seguissem e vencessem assim as tentações de Satanás. Assim que Cristo penetrou no deserto da tentação, alterou-se-lhe a fisionomia. Então, houveram algumas acusações de que eu estava usando errado o período do deserto ao dizer que aquele período de tentação e angústia acontecia por todo o período do deserto. E as pessoas diziam que não, que era só no final. Mas Ellen White diz: a fisionomia de Cristo mudou no momento que ele entrou no deserto. A glória, desapareceram a glória e esplendor refletidos do trono de Deus e que lhe iluminavam o semblante quando os céus se abriram perante ele e a voz do Pai o reconheceu como Filho amado, a quem simpatizava. Então Cristo entra no deserto, ele entra no Getsemane. Em ambas as vezes existe uma mudança marcada. Uma mudança no Getsemane, conversando com seus discípulos, instruindo-os para esse silêncio, essa profunda tristeza. Ele vai para o deserto, a visão dele muda, a fisionomia dele muda. Ele está triste e em silêncio. Por quê? No Getsemane, o peso do pecado do mundo é colocado sobre os ombros dele. Sobre ele, que não conheceu o pecado, deveria ser colocado as nossas iniquidades. Voltando para o texto. O pecado que estava sobre o mundo estava sobre sua alma. O peso dos pecados do mundo oprimiu a alma e seu semblante exprimiu uma tristeza indizível, uma profundeza de angústia que o homem caído jamais experimentara. Sentiu a avassaladora onda de miséria que inundou o mundo. Reconheceu a força do apetite condescendido e da paixão profana que dominava o mundo e que trouxera ao homem indizível sofrimento. A condescendência com o apetite estivera aumentando e fortalecendo-se com cada geração sucessiva, desde a transgressão de Adão até que a raça humana se tornou tão fraca no poder moral que não mais podia vencer em sua própria força.
Cristo, em favor do gênero humano, devia vencer o apetite, resistindo à mais severa prova neste ponto. Devia sozinho palmilhar a vereda da tentação, sem haver ninguém que o ajudasse, ninguém para confortá-lo ou sustê-lo. Devia lutar contra os poderes das trevas. Então você tem uma comparação e um contraste com o Getsemane e o deserto. Antes do Getsemane você tem a entrada triunfal, você tem o cenáculo. Antes do deserto você tem o batismo, o derramar do Espírito Santo. Então a sua fisionomia muda. Ele entra no jardim, ele entra no Getsemane. Então ele fica triste e muito triste, em silêncio. Ele precisa confrontar Satanás e sozinho obter a vitória. O seu sucesso em ambos os testes, é sobre o seu sucesso em ambos os testes está o jogo, o destino da raça humana. Encontramos isso em Desejar Suas Nações 586.5. Ela descreve ambas as histórias. No deserto da tentação, o destino da raça humana estava em jogo. Tudo estava em jogo no Getsemane. Tudo estava também em jogo no deserto. Através desses textos, eu não estou tentando desenhá-los ele aqui, eu espero que a gente consiga ver isso aqui no próprio texto. Mas existe uma comparação, um contraste perfeito desses dois períodos dolorosos que Cristo deve ou teve que experimentar. E neles ele encontrou a vitória. O objetivo desse estudo não é repetir o que já foi estabelecido sobre o período de deserto, mas eu quero colocar isso no modelo profético, comparando e contrastando o Getsemane com o deserto. Nós entendemos que isso aqui é o Getsemane. Na linha de reforma dos discípulos, como o primeiro dos três grupos chamados, e como Cristo representando os sacerdotes, nós entendemos que isto aqui é o deserto. Então, a experiência de Cristo no deserto já foi repetida, particularmente em Uganda e na Campal brasileira, na escola da Uganda e na Campal que foi realizada no Brasil no início desse ano. Então, eu não vou repetir essa explicação profética, mas eu quero fazer um ponto. No deserto, o que Cristo não tem? Não existe pão no Getsemane. Ele havia comido antes, mas não há pão. No deserto, no período que a gente esteve, desde 9 de novembro até a Concórdia, não há pão, não há nova mensagem. Eu quero enfatizar que não há nenhuma nova mensagem. Se voltarmos aos dons espirituais, volume 2, página 30.2, Ellen White está descrevendo a primeira visão dela. Ela teve essa visão depois de 1844 e foi publicada em 1846. Lembre-se que isso é depois de 1844. E o que Ellen White diz? Quando ela entrava nessa visão, ela levantou os olhos e ela viu o povo do Advento. O povo do Advento, depois de 1844, eles estão nesse caminho aqui que conduz até o segundo Advento. Eles têm uma luz brilhante atrás deles, na primeira parte do caminho, que um anjo dizia que era o clamor da meia-noite.
E ela brilhava por todo o caminho, dando luz aos pés para que eles não tropeçassem. Então aqui atrás, você tem o clamor da meia-noite. Até onde se estende a luz do clamor da meia-noite? Ela se estende até o fechamento da porta da graça? Será que o clamor da meia-noite da história millerita se estende apenas até 22 de outubro de 1844? Não. A luz desse clamor da meia-noite se estende até o segundo advento, até o final em 1863. Ela está escrevendo isto em 1846. Ela teve essa visão depois de 22 de outubro de 1844 e ela está descrevendo o mesmo clamor da meia-noite. E ela diz que uma luz brilhante brilhou ao longo do caminho até o fim na Nova Jerusalém, ao longo de todo o caminho até o segundo advento. E seguindo ela, os pés deles não tropeçariam. Este aqui é o caminho. Este caminho nos conduz através do Getsemane e nos conduz pelo deserto. Mas a luz do clamor da meia-noite, 2018, se estenderá até o fim, até o segundo advento de Cristo. Isto brilhou ao longo de todo o caminho e iluminou seus pés para que não tropeçassem. Alguns negaram precipitadamente esta luz atrás deles e disseram que não foi Deus que os levou tão longe. Alás que estavam atrás deles deixaram eles seus pés em perfeita escuridão. O que acontece se você rejeita a luz do clamor da meia-noite? A luz some e o que acontece? Eles caem do caminho. São deixados em perfeitas trevas. Então, enquanto não tem pão no deserto, a luz do clamor da meia-noite não para de brilhar. Essa é a experiência de 40 dias. Nessa experiência de 40 dias, depois da cruz, o que Cristo estava explicando aos discípulos, a luz do clamor da meia-noite, ele estava repetindo exatamente a mesma mensagem. Então não há nova mensagem, mas a luz do clamor da meia-noite, que Cristo já havia ensinado, ele ensina para eles novamente. Eu quero que consideremos o que aconteceu em nossa história do Getsemane e o que vivemos desde setembro de 2018 até setembro de 2019, o período de 12 meses em que a mensagem foi espalhada. O que aconteceu naquele período de tempo, a partir de setembro de 2018, foi uma crescente dentro deste movimento, uma luta entre duas definições da natureza do reino. Vou colocar aqui em cima. Duas definições. E o que uma das definições dizia? Uma definição dizia: nós somos liberais sociais. E outra definição diz: nós somos conservadores
sociais. A mensagem do clamor da meia-noite, quando foi apresentada a primeira vez, lá atrás, em 2018, começou a criar um racha entre as duas definições do reino de Deus. A visão do mundo socialmente conservadora foi construída sobre que tipo de metodologia? Isso são teorias de conspirações. A visão de mundo liberal socialmente foi através do ensino de parábolas. E quando essa mensagem começa a se espalhar, nós começamos a experimentar um racha, um cisma dentro desse movimento que cresce. O ancião Jeff vai estar em oposição à mensagem do clamor da meia-noite e vai produzir uma sacudidura no movimento. E começou bem desde o início, mas não estava visível para muitas pessoas. Desde o momento que a mensagem foi compartilhada no Arkansas, em setembro ou outubro de 2018, ele começou a lutar contra isso. E o que eu quero que a gente veja são os passos que o ancião Jeff tomou, lutando e atacando a mensagem do clamor da meia-noite. Haviam 4 passos específicos que ele tomou. Sua primeira reação, quando a mensagem foi apresentada, foi começar a redefinir em seus próprios termos. O que ele fez foi que assim que eu deixei o Arkansas, houve um acampau lá e ele apresentou lá a versão dele do que era essa mensagem do clamor da meia-noite. E o que ele disse nesse primeiro ataque foi que o clamor da meia-noite era uma combinação de mensagens de diferentes pessoas, diferentes mensagens, todas em união, todas se combinando para formar o clamor da meia-noite. Então ele disse, isso são pessoas múltiplas, várias pessoas. Uma independente da outra. E ele particularmente destacou 3. Haviam 3 que ele viu que estavam se combinando para formar o clamor da meia-noite. A primeira era eu com Atos 27 e os estudos que se desenvolveram de Atos 27. A segunda que ele disse que era um componente do clamor da meia-noite era Theodore. E a terceira pessoa que ele disse ser um componente do clamor da meia-noite, o terceiro componente do clamor da meia-noite que ele disse foram alguns estudos que saíram da África. Eu não vou me tornar muito específica sobre os locais ou os nomes. Eu vou manter amplo por agora. Então ele disse esses 3. Atos 27, clamor da meia-noite, combinado com Theodore, que estava centrado, localizado nos Estados Unidos. Mais indivíduos na África e os estudos que eles haviam desenvolvido. Ele disse que todos esses 3 combinados formam o clamor da meia-noite. Pessoas em continentes diferentes, independentes uma da outra. Então a afirmação que ele fez foi porque eram diferentes pessoas, independentes umas das outras. Era a evidência de que o Espírito Santo estava trabalhando com uma variedade de pessoas e trazendo eles para uma conclusão comum. O argumento dele era que isso era uma evidência de que o Espírito Santo estava trabalhando com o movimento de forma mundial. E como eu e Ancião Parminder
respondemos a essa definição do clamor da meia-noite? Quanta luz nós vimos nisto? O ancião Parminder respondeu no Quênia, dezembro de 2018, com uma explicação dos diagramas da história millerita. E como Ellen White descreveu os diagramas, os negócios dos diagramas, e que havia um único diagrama que as pessoas deveriam seguir, e não um monte de diagrama feito por várias pessoas. Eu respondi para essa definição do clamor da meia-noite em dezembro de 2018, na Austrália, com um estudo de Concórdia, Boston e Exeter. Então houve uma resposta, que era essencialmente: as linhas nos dão um padrão profético. Você tem um marco associado com o tempo do fim, a abertura de uma mensagem ou Boston. Existe um aumento de conhecimento. Você pode chamar isso de concórdia. Então é formalizado em Exeter. Então é um teste. Então há uma porta fechada. Então, ao colocarmos essa estrutura sobre como a luz é dada para esse movimento, isso era uma resposta direta da definição do ancião Jeff do clamor da meia-noite. Ele foi muito deliberado quando ele fez isso. Quando ele disse que a mensagem do clamor da meia-noite era uma combinação de todos esses, pelo menos 3 aqui, o que ele estava fazendo? O seu propósito, a sua intenção era diluir a mensagem do clamor da meia-noite, para ver que no que eu apresentei ele poderia tomar o que ele quisesse e descartar o resto, porque haviam partes nessa mensagem que ele não gostou e que ele não concordou, particularmente a mensagem dos duas fontes de informação, liberalismo social e conservadorismo social. E ele combinou essas mensagens. Ele estava fazendo uma tentativa deliberada de diluir e tirar a mensagem do clamor da meia-noite. Então respondemos com as evidências da linha. A mensagem do clamor da meia-noite não é uma combinação dos Estados Unidos e os estudos que foram feitos na África em combinação com Atos 27. Se você voltasse e olhasse esses outros pontos, os outros 2 estudos que o ancião Jeff estava tentando vincular a mensagem do clamor da meia-noite, você veria que ambas essas mensagens falharam. São profecias que falharam. O tempo deu provas disso, mas as pessoas tiveram que ver isso lá atrás, e não em 18 de julho. Durante aquelas semanas depois que eu apresentei a mensagem baseada em Atos 27, o ancião Jeff, ele respondeu que essas mensagens combinadas eram a evidência do trabalho do Espírito Santo. Então, enquanto ele lutava com o que eu apresentei, enquanto ele tentava refazer o que eu tinha apresentado, em sua própria visão do mundo, ele não via necessidade de ter qualquer comunicação comigo. Eu quero enfatizar esse ponto, não é porque é sobre mim, mas porque é um padrão repetido. O único contato que eu tive com o ancião Jeff em todos aqueles 12 meses foi uma mensagem que ele me enviou pedindo para eu entrar no fórum do Bible Study, para que as pessoas pudessem fazer perguntas e discutir comigo diretamente nos fóruns de WhatsApp. Da maneira mais respeitosa como eu podia, eu disse que eu não iria fazer isso. Eu estou esperando que as pessoas comecem a entender a posição que eu tenho sobre o WhatsApp, grupos de WhatsApp. Externamente, quando você olha o que está acontecendo no mundo, por que o mundo está em tamanha bagunça? Porque eles recorrem às redes sociais para compreender e descobrir as notícias. Eles não vão mais para o jornal The Guardian, o Washington Post, o The New York Times. Eles vão para o Facebook, WhatsApp, Twitter, para entender notícias. E mídias sociais não é a plataforma
para entender notícias internamente, para entender a luz. O WhatsApp não é a plataforma pela qual a verdadeira luz desse movimento deve ser propriamente compartilhada, não no espírito nem no conteúdo. Então eu recusei participar desse grupo de WhatsApp. Eu ainda não estou participando e não irei participar. Mas eu quero fazer o ponto de que, à medida que ele lutava com o que estava sendo apresentado, enquanto ele tentava atenuar, cortar essa mensagem, nós não tivemos contato. Ele não era confortável ao falar comigo. Então, quando ele fez isso, a gente respondeu. As pessoas começaram a entender o que a gente acredita, a posição do ancião Parminder e a minha, eles começaram a entender qual era. E essa tentativa de fazer com que a mensagem seja uma combinação dessas três começou a ficar um pouco mais silenciosa. O ancião Jeff, então, lançou seu segundo ataque. Não estou dizendo que foram deliberados, tenho certeza que de algumas formas não foram deliberadas, mas essa é a forma como ele foi conduzido a fazer, levado. O segundo ataque começou então no início do ano passado, principalmente em janeiro, fevereiro e março. Os 3 meses que eu e o ancião Parminder estávamos ensinando na Escola do Brasil. Quando ele não poderia atenuar, diluir essa mensagem, retirar essa mensagem e dividi-la entre essas coisas que eram unir a mensagem pelo que ele chamava do Espírito Santo, ele chegou ao segundo ataque. E, de novo, eu não acho que seja deliberado. Eu acho que ele foi conduzido, guiado a isso e, infelizmente, ele nunca percebeu. Então, ele condensou a mensagem que havia sido apresentada em Atos 27. E a essência de seu ponto era: o objetivo dessa mensagem em 9 de novembro de 2019. Theodore deu uma segunda testemunha, aparentemente. Portanto, passamos essa mensagem e podemos agora olhar para o futuro. Então ele começou a direcionar as pessoas para fora da mensagem do clamor da meia-noite. Fora do teste do decreto dominical para uma dispensação futura. Pânio. E o que ele começou a fazer, em conjunto com outros, foi que, onde estamos em uma linha de reforma, se nós tivéssemos que ver onde estamos numa linha de reforma, 1989, 11 de setembro, 2014, 2019, 2021, decreto dominical, alto clamor, fechamento da porta da graça. Estávamos no meio do teste da lei dominical. E o que o ancião Jeff fez foi nos direcionar para o segundo advento. Ele começou a juntar alguns estudos que foram concebidos com o objetivo de explicar os eventos externos de Pânio. E ele acreditava que poderíamos fazer isso pelo fato de que ele aceitou 9 de novembro e isso era visto como se tivesse passado no teste do decreto dominical. Como se isso fosse, se a data fosse o teste. E qual a metodologia que ele usou para fazer isso? Ele usou a mesma metodologia que tinha sido usada para criar 9 de novembro. Ele usou períodos proféticos, períodos de tempos proféticos. Então, para a mensagem do clamor da meia-noite, o que nós fomos capazes de fazer era usar alguns desses períodos proféticos. Por exemplo, 151, 1868, primeiro impeachment presidencial, 151 anos, 2019, o terceiro impeachment presidencial. Nós pudemos usar os 220,
1799, uma abertura da compreensão da linguagem do Rei do Sul, 220, 2019, e a abertura da compreensão da natureza do Rei do Sul, igualdade, igreja, Estado, 490, voltando à restrição do Islã, no cerco de Viana, em 2019, a restrição do Islã, a derrubada do califado, a morte de Bagdade. Usamos os períodos proféticos para construir esta compreensão do fechamento da Porta da Graça. 9 de novembro de 2019, o próprio ano 2019. O que o ancião Jeff fez foi nos levar não para a nossa Porta da Graça, mas para o teste de uma dispensação futura. E ele achou isso adequado, em sua própria mente, fazer isso usando a mesma metodologia que ele me viu apresentando no Arkansas. Mas ele usou, se eu puder dizer dessa forma, uma perversão dessa metodologia. Ele não usou essa metodologia corretamente. Ele pegou-a, tentou repeti-la, e ao tentar repeti-la, ele torceu ela e quebrou ela. Ele começou a ver os 151 anos, cortando em metades, cortando os 81 anos, voltando para a China, vendo coisas que aconteceram na China, começando a dizer que a escravidão voltaria com a tripla união em pânio, que a Igreja Adventista estava prestes a entrar em uma aliança com o dragão, com a besta e o falso profeta. Todos esses argumentos estranhos ele construiu com o uso pervertido da metodologia do clamor da meia-noite. Eu quero ser absolutamente clara sobre o que eu estou dizendo. Ele cometeu 2 erros. O primeiro foi, ele tentou nos direcionar para um teste de uma dispensação futura. Você não pode fazer isso. Deus está abrindo o teste da dispensação atual. Quando o ancião Jeff, naquele momento, muitas pessoas junto com ele estavam começando a falhar a mensagem do clamor da meia-noite. Deus não estava prestes a lhes dar aumento de luz sobre o segundo advento. Quando as pessoas estavam prestes a falhar no fechamento da porta da graça, a compreensão do segundo advento não tinha nenhum valor. Então, o primeiro erro era dirigir pessoas para uma dispensação futura. O ancião Parminda e eu já havíamos ensinado que você não poderia fazer isso. O segundo erro que ele cometeu, ele estava usando os tempos proféticos incorretamente. Uma perversão da metodologia do clamor da meia-noite. As pessoas que não entenderam a metodologia de ensino de parábolas foi enganado por essa tentativa. Então, o ancião Parminda e eu, de novo, respondemos tanto privadamente quanto publicamente. Respondemos como os estudos sobre como Deus abre a luz. Ele abre a luz que é adequada para a sua dispensação, a dispensação que você se encontra. Em particular, tentamos explicar para aqueles que estavam ensinando essa falsa mensagem de como essa metodologia estava sendo mal utilizada. Aquele então ficou em silêncio. As pessoas ficaram em silêncio sobre o pânico. Então, o primeiro ataque. Várias pessoas, de forma independente, vistas como a evidência da operação do Espírito Santo. Vai redefinir a mensagem do clamor da meia-noite. Segundo ataque. Direcionar pessoas para uma dispensação futura, distraindo-os do teste que eles estão atualmente, usando uma perversão da metodologia do clamor da meia-noite para fazer isso. Terceiro ataque. Quando a gente respondeu publicamente ao ancião Jeff, no ataque 1 e ataque 2, em torno de março, mais ou menos, ele respondeu com o terceiro ataque. O terceiro ataque foi outra reunião campal no Arkansas, onde ele apresentou a mensagem do metade certo e metade errado. Ele disse Miller, metade certo, metade errado. Snow, metade certo, metade errado. Butler, metade certo, metade errado.
Wagner, metade certo e metade errado. E agora a gente sentiu a necessidade de ser muito mais aberto sobre o fato do que o que o ancião Jeff estava fazendo. A gente sentiu a necessidade que as pessoas estivessem cientes de que o que ele estava ensinando era deliberadamente, ou não, um direto ataque à mensagem do clamor da meia-noite. E segui-lo faria com que as pessoas reprovassem no teste do clamor do decreto dominical. Então, eu respondi de uma forma muito mais clara em Guadalupe ano passado, com a história de falha. Era falha e sucesso. Você não pode tomar Snow e pegar Wagner e aplicar para o ancião Parminder. Da mesma forma como você não pode tomar a falha do Egito, a falha em Babilônia e falar que Cristo falhou nessa história. É uma história de completo sucesso. Então isso foi feito de uma forma que agora começou a dar nome ao ancião Jeff. E as pessoas sabiam de quem estávamos falando quando estávamos respondendo a esses ataques sequenciais e a integridade da mensagem do clamor da meia-noite. Todos esses 3 ataques aconteceram entre outubro de 2018 e março de 2019. Depois do assunto do metade certo e metade errado, o ancião Jeff então ficou em silêncio. Então, o que a gente experimentou depois disso foi silêncio. Nesse silêncio, outra preocupação começou a se desenvolver. Uma vez que eu publicamente havia afirmado em Guadalupe que o ancião Jeff estava errado em sua aplicação da história millerita, na história de 1888 também, o ancião Jeff estava bastante aberto e franco em dizer que agora ele ia ficar quieto, que ele não iria ensinar mais. E naquele silêncio, o ancião Parminder e eu começamos a enfrentar diferentes acusações. Os ataques começaram. Essa não é uma diferença profética, não é sobre a mensagem do clamor da meia-noite. Isso tudo está acontecendo porque você, Tess, e você, ancião Parminder, não são legais. Então isso começou a se tornar um assunto moral. As pessoas diziam, como você pode desrespeitar esse homem idoso que Deus levantou para ser João Batista, para ser o primeiro anjo? Você não está mostrando o próprio respeito que ele merece. Vocês não são pessoas legais, vocês não são razoáveis. Vocês não estão permitindo que outras pessoas venham e contribuam com a mensagem do clamor da meia-noite. O que é tão de ruim de incorporar o Teodoro nessa mensagem do clamor da meia-noite? O que é tão errado em ter diferentes pessoas chegando com suas próprias perspectivas e construindo sobre a mensagem do clamor da meia-noite? Então, nós fomos vistos como, na palavra de um líder que falou comigo, nós éramos vistos como excessivamente protetores da mensagem do clamor da meia-noite. Ele disse que eu estava protegendo excessivamente e o meu protecionismo, com isso eu não estava deixando com que ele adicionasse a essa mensagem. Então, por trás de tudo isso, estava acontecendo ataques pessoais. E o pensamento que foi apresentado para muitas pessoas era de que essa divisão crescente que as pessoas agora estavam vendo não aconteceria se o ancião, o ancião Parminder e eu tivéssemos nos encontrado com o ancião Jeff, se tivéssemos sido legais com ele, deixado ele ensinar a sua perspectiva, se tivéssemos dado crédito às suas visões. E espero que todos no movimento possam ver que nós não poderíamos ter feito isso, porque isso não era um assunto sobre se eu e ele éramos legais. Não. A única razão pela qual as pessoas eram chamadas de não serem legais, serem desagradáveis, era porque a gente não estava tolerando o uso indevido da mensagem do clamor da meia-noite. Estávamos defendendo a mensagem que Deus deu para esse movimento. E as pessoas que não podiam ver o cumprimento profético começou a fazer esse assunto de se tornar pessoal. E esse era um engano perigoso. Começou a fechar a mente das pessoas para ver os passos proféticos do que estava acontecendo. E as pessoas que fizeram isso se tornar pessoal porque eles se sentiam
mal pelo ancião Jeff, se sentiam mal pelos que estavam seguindo ele, não estavam preparados para a sacudidura e a divisão. Isso envenenou a mente das pessoas. E eu quero me repetir mais uma vez. Eu estava aberta para falar com o ancião Jeff, mas onde eu não sou querida, eu não insisto. E se eu sei que as pessoas não querem falar comigo sobre suas perguntas, eu não me coloco em cima dessas pessoas. Mas se isso vai se tornar algo público, que vai colocar em perigo outras almas, então isso requer uma resposta profética, como foi dada em Guadalupe. Silêncio. Alegação de maus tratos pessoais, pessoas sendo cegadas para a natureza profética da divisão que estava se desenvolvendo. Silêncio aconteceu até setembro. E agora é rebelião aberta. Rejeição aberta da liderança do movimento. Eu vou escrever rejeição aqui. Rejeição aberta da liderança. O ancião Jeff alguma vez afirmou já ter deixado esse movimento? Não. Ele disse que o ancião Parminder e eu levou esse movimento por um caminho errado e as pessoas deveriam seguir a ele em vez de nos seguir. O que ele viu é que ele não saiu do movimento. Tudo que ele disse é que ele iria forçar esse movimento a sair da trajetória que estava sob o ancião Parminder e eu, e ele iria forçá-lo a voltar para a direção dele, a definição dele do que era a natureza do reino. Vimos isso chegando, vimos que a sua posição estava se tornando mais pública, que ele estava prestes a incitar um ataque aberto. Então, respondemos primeiro, na conferência da Alemanha. Não com teorias de conspirações, sem dizer que o ancião Jeff é uma pessoa má, não com mentiras privadas, não com e-mails privados distorcidos ou conversas privadas, não chamando ele de jesuíta, não dizendo que ele era uma pessoa má, mas com explicações proféticas, com a história do Israel antigo Ômega. Ele disse, o movimento deve seguir a ele. E nós respondemos. Com linhas de reformas. Com a metodologia de parábola. Com explicações proféticas. Não com acusações pessoais. Essa foi a experiência do Getsemane. Não foi uma luta entre dois grupos de pessoas, onde eles simplesmente não podiam se dar bem, eles não podiam ser legais uns com os outros. O que aconteceu com este movimento foi uma mensagem profética que chegou e fez o trabalho do Evangelho Eterno. Dividiu duas classes de pessoas, duas definições da natureza do reino de Deus. Essa foi a experiência do Getsemane, a dor porque muitas pessoas nesse movimento experimentaram quando eles viram uma divisão de pessoas que eles amavam. Agora eu quero falar sobre o deserto. A gente definiu esses 4 passos que foram tomados. A primeira mensagem do Clamor da Meia-Noite era que seria várias pessoas independentes uma da outra, mundialmente sendo guiadas pelo Espírito Santo, para se unir e adicionar partes selecionadas para essa mensagem do Clamor da Meia-Noite. E ele se concentrou em uma mensagem da África, mensagens do Theodore e mensagens que eu apresentei baseadas em Atos 27. E ele combinou todas elas,
Então o que ele queria fazer era diluir e cortar a mensagem do clamor da meia-noite. Porque isso conflitava com a sua visão de mundo. Tudo isso aconteceu nos primeiros meses. Agora, não era apenas o ancião Jeff que estava fazendo isso. Isso também foram aqueles do ancião Jeff e os que o seguiam. E aqueles que estavam aceitando sua metodologia, que não foram capazes de aprender a metodologia de parábolas do segundo anjo. Em algum momento, quando esse ataque ainda estava sendo feito, um irmão foi para o Brasil e o que ele apresentou? Ele apresentou, supostamente em sua visão, a mensagem do clamor da meia-noite. A mensagem do clamor da meia-noite se gira em torno de Donald Trump como sendo qual pessoa na história? Trump é Hitler e Stalin é quem? Putin. Então você tem Hitler como Trump e Stalin como Putin. Então você tem o Partido Republicano em toda a sua maldade profética, sua impiedade, e você tem o Rei do Sul, a Rússia, Vladimir Putin. Explicamos as eleições de 2014. Explicamos 2014 e as eleições de 2016. E onde Clinton se encaixava em tudo isso? No mesmo lugar que se encontrava Barack Obama. Na Segunda Guerra Mundial, ela se torna França, Britânia. As forças que estavam lutando contra o nazismo, o fascismo. O que o irmão T apresentou no Brasil? Hitler é Trump e Stalin é Clinton. O que ele fez com a mensagem do clamor da meia-noite? Ele tomou-a, supostamente ensinando a mesma mensagem, mas torcendo para se adequar à sua própria visão de mundo. Então, quando eu respondi no Brasil aos ataques do ancião Jeff, a mensagem do clamor da meia-noite, eu também respondi ao irmão T, e eu chamei ele pelo seu nome. E por que eu fiz isso? Porque ele precisava acordar para o perigo que ele se encontrava. Quando você toma a mensagem do clamor da meia-noite e tenta quebrá-la, e tentar adequá-la para a sua visão pessoal do mundo, você danifica a mensagem. E eu acho que hoje, talvez mais do que em fevereiro do ano passado, você pode ver o perigo do erro de rotular o trabalho, rotular Hillary Clinton como comunista, com uma aplicação de Stalin. Não existe nenhuma linha ou pretexto profético para tornar Clinton como Stalin. E eu tentei advertir o meu irmão contra ele lidar com a mensagem dessa maneira. Então, quando isso ficou em silêncio, por causa da lógica profética que era muito longe, ele não podia responder. Então, ele mudou de tática. Então, se distraiu da mensagem do clamor da meia-noite, usou uma perversão da metodologia do clamor da meia-noite e tentou distrair as pessoas para uma dispensação futura. E a gente respondeu a isso privadamente e publicamente. Então ele lançou o terceiro ataque, metade certo, metade errado. Histórias de falha e sucesso. Foi nossa resposta em Guadalupe. Então veio o silêncio e as acusações que este movimento não é tolerante, com o fato de que nós não somos gentis, não somos respeitosos, que poderia haver unidades apenas se as pessoas fossem gentis umas às outras. Então veio o quarto ataque, rejeição aberta da liderança. O movimento deve seguir o ancião Jeff. E dizemos que não deixamos. Ele deixou esse movimento. Respondemos a isso não com acusações pessoais, mas com linhas de reforma, ensino de parábolas e profecia. Isso foi o Getsemane. Quando você compara e contrasta a experiência de Cristo em ambas as histórias, então você pode comparar e contrastar a experiência desse movimento em ambas as histórias. Então, logo depois de 9 de novembro, uma segunda rebelião começou e seguiu, como você esperaria, o mesmo modelo do primeiro.
Esse aqui foi um pouco mais silencioso. Foi tratado mais em mídias sociais, nos grupos de WhatsApp, em conversas privadas. Ninguém tinha plataforma e influência do ancião Jeff. Então, não havia o ancião Jeff em uma plataforma mostrando publicamente que esta divisão crescente. Esta aqui começou um pouco mais silenciosamente nas redes sociais, mas plantando as sementes das dúvidas do que através de apresentações públicas de campais. Mas teve exatamente o mesmo efeito, se não pior. Então a gente chegou a outro conflito sobre a natureza do reino. E agora não era sobre socialmente conservadores ou socialmente liberais. O que as pessoas começaram a fazer nos últimos meses do ano passado, eles tomaram a mensagem do Clamor da Meia-Noite e eles iriam investigar e construir em cima disso. E eu estava bem preocupada desde o início sobre como eles iam abordar esse assunto. Eles pegaram essa palavra conservadorismo. O que significa essa palavra, conservadorismo? Significa conservar. Então, o que eles começaram a ver é que ainda haviam coisas que esse movimento estava conservando. E se nós não devemos ser conservadores, por que estamos conservando todas essas outras coisas? Então, começou essa coisa desde o final do ano passado até essa segunda divisão que aconteceu no movimento. Ainda é sobre o conservadorismo e liberalismo. Ainda se trata de definir corretamente o conservadorismo e o liberalismo, definindo corretamente a natureza do reino. Mas é particularmente sobre reformas. E eu vou simplesmente resumir isso de forma simples, dizendo que é liberal moralmente e conservador moralmente, moralmente conservador. Embora o que eu quero dizer quando eu digo moral não é para dizer que isso não é profético, mas que são sobre reformas. Todos os outros elementos que esse movimento ensina. Alguns no movimento começaram a focar sua mensagem em desenvolver estudos e mais estudos contra o conservadorismo. E quando eles faziam isso, eles redefiniam o conservadorismo de uma forma diferente daquela que o Clamor da Meia-Noite, a mensagem, queria dar a esse termo. Então, torcendo esses assuntos, a mensagem do Clamor da Meia-Noite, eles queriam tirar nosso foco de assuntos sociais para reformas. Eles começaram a sugerir que o movimento estava conservando coisas que o movimento queria descartar, mas não descartará. Essas coisas foram ensinadas nas redes sociais. Rapidamente começamos a colher os frutos. Os que seguiram os passos dessas pessoas começaram a ver todas as coisas que esse movimento conserva. O movimento conserva os sábados, os diagramas, o batismo. Nós conservamos nossa posição sobre ir para teatros, cinemas, filmes, ouvir músicas de rock, nossa posição sobre vestuário, joias, e fomos vistos como conservadores. O termo conservadores foi tirado do seu contexto, que a mensagem queria iluminar questões sociais, e eles distorceram isso para ser qualquer tipo de conservadorismo. E por que eles acreditavam que essa mensagem sobre liberalismo moral foi conduzido por Deus? A primeira lógica que eles usaram para defender que o entendimento deles da mesma mensagem do Clamor da Meia-Noite era conduzida por Deus
era dizer que isso era múltiplas pessoas trabalhando de forma independente umas das outras. Essa independência aqui não era real. Isso aconteceu sob o encorajamento do ancião Jeff. Mesmo que ele apenas tivesse visto os desenvolvimentos depois do Theodore de parte da África, isso foi feito usando a metodologia dele, com a aprovação dele. Não era totalmente independente. Nem isso aqui é. Várias pessoas supostamente independentes através do movimento, mas por causa das questões, das dúvidas que estão sendo semeadas nas redes sociais, eles estão chegando a algumas conclusões sobre a natureza do conservadorismo e do liberalismo. E o que foi dito é que se nós quisermos entender propriamente o que significa igualdade, nós precisamos tomar a mensagem que a Tess deu, que é sobre igualdade, precisamos combiná-la com todos esses outros estudos vindo de múltiplas pessoas independentes. E isso está sendo chamado de a condução do Espírito Santo, puramente porque se trata de múltiplas pessoas. E, de novo, foi um pensamento que estava centralizado nos Estados Unidos, particularmente por um irmão e uma irmã no Arkansas. E, novamente, havia algumas porções selecionadas de algumas pessoas na África que também surgiram com alguns pensamentos semelhantes, particularmente através do que está sendo compartilhado nos fóruns de WhatsApp e como esses pensamentos se desenvolveram. Isso estava sendo visto como uma evidência do trabalho do Espírito Santo, que a mensagem do clamor da meia-noite pode ser moldada, reformada, combinando ela com o irmão Theodore e alguns estudos da África. E aqui existe uma crença de que a mensagem do clamor da meia-noite sobre igualdade pode ser remodelada ao combiná-la pelas mensagens que saem do Arkansas, nos Estados Unidos, e alguns pensamentos que saem da África. E é acreditado que isso é evidência de que o Espírito Santo está trabalhando. E é só quando você tem essa redefinição de conservadorismo e liberalismo é que a mensagem do clamor da meia-noite ainda pode brilhar e continuar sendo entendida. Porque se somos conservadores, se esse movimento for assim tão intolerante, se esse movimento não entender liberdade, qual é o problema? O problema, precisamos combinar-nos com aqueles que clamam, reivindicam que eles entendem. Isso aqui não é evidência do trabalho do Espírito Santo, tampouco isto é evidência do trabalho do Espírito Santo. Se alguma coisa é perigosa, isso é o que acontece nas plataformas de redes sociais, internamente e externamente. Eu e o Ancião Parmide não vemos esses argumentos que eles estão fazendo como profeticamente sólidos. Não mais do que vimos os argumentos do ancião Jeff. Quando nos recusamos a reconhecer as reivindicações deles nesse ponto, um segundo ataque foi feito. De novo, eu estou usando como ataque porque isso é um assunto profético. Porque isto é a experiência do deserto. Não porque era a intenção das pessoas. Quando a gente falhou em ouvir esse argumento de que isso é uma evidência do trabalho, da obra do Espírito Santo, de corretamente entender o clamor da meia-noite, algumas pessoas nesse movimento que conduziram esse estudo, eles conduziram esse outro estudo. Eles escreveram um estudo sobre o Conselho de Jerusalém.
O ancião Jeff levou as pessoas para uma dispensação futura. Esse era um estudo sobre o Concílio de Jerusalém, no livro de Atos. Pergunta: numa linha de reforma, onde estamos? Na história do clamor da meia-noite, antes da porta fechada, na história do decreto dominical, o ancião Jeff não podia nos levar para o pânico, um teste futuro. Mas aqui o segundo argumento que eles fazem contra a posição desse movimento é o seguinte: isto aqui é a linha dos sacerdotes. Eu gostaria de nos conduzir para a linha dos 144 mil. Onde estamos na linha dos 144 mil? 1989, 11 de setembro, decreto dominical, fechamento da Porta da Graça, segundo advento. De novo. Em toda dispensação existe Concórdia, Exeter e Boston. Nós estamos aqui. Estamos entre Ráfia e Pânio. E o que esse estudo faz? Ele toma você desse teste da sua dispensação atual, não apenas a dispensação dos sacerdotes, o tempo de Augusto e de Jacó, mas ele te tira da chuva temporando os 144 mil para o Concílio de Jerusalém. E onde é isso? Para onde ele te leva? Se o decreto dominical é 34 depois de Cristo, isso te leva lá para frente. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isto aqui e você não pode fazer isto aqui. Dependendo de qual linha de reforma que você está olhando, isso te leva uma ou duas dispensações do futuro para um teste profético de uma dispensação futura. Eles repetiram os mesmos erros que o ancião Jeff fez. E de novo, existe esse erro que eles cometem dois erros ao mesmo tempo. O primeiro é construir um estudo baseado numa dispensação futura. O ancião Jeff fez um estudo baseado numa dispensação futura. O segundo erro, as reivindicações feitas, é de que se isso é Israel antigo, vou colocar no meio então e depois apagar por causa do tempo. Perdão, para ter espaço. Se isso aqui foi Israel antigo, e se isso é Israel moderno, esses são os mileritas, e esses são os 144 mil. Esse é o tempo quando eles estão no Egito. Esse é o tempo que eles estão em Roma. Com o Conselho de Jerusalém, qual o problema que eles estão enfrentando? Deus instituiu coisas aqui para a nação judaica. E o que os judeus estão tentando fazer aqui? Eles estão indo para os gentios. Eles estão tentando dar aos gentios a lei mosaica. As leis e as instruções dadas por Deus através de Moisés sobre como deve funcionar a nação de Israel. Então, o que foi dado nessa experiência depois que eles saíram do Egito, essas tradições e instruções de Moisés, os judeus aqui, nesse tempo aqui, no final de Israel antigo, estavam tentando forçar essas visões sobre os gentios. Então, quando você chega a Israel moderno, a história do Concílio de Jerusalém está fazendo o seguinte argumento: todas essas coisas, todas essas
essas ideias conservadoras, todas essas coisas que esse movimento está conservando, estamos fazendo um erro ao praticá-los. E nós vamos fazer um erro quando tentarmos forçar essas visões sobre o mundo quando chegar o decreto dominical. Precisamos descartá-los agora. E quais são os tipos de pensamentos que estão sendo compartilhados nas conversas privadas e nas redes sociais sobre o que esse movimento está conservando? Dieta de reforma, batismo, joias, o sábado, os diagramas. O ancião Jeff cometeu 2 erros. O primeiro erro, ele tentou explicar o teste de uma dispensação que nós não estávamos. O primeiro erro, eles estão tentando explicar o teste de uma dispensação que nós não estamos ainda. O segundo erro, qual a metodologia que ele usa para fazer isso? Ele usa tempos proféticos. Ele usa essa metodologia corretamente? Não. Ele usa uma forma pervertida da metodologia do clamor da meia-noite. Problema, se você vai dizer que aqui são coisas como o sábado, a forma como guardamos sábados, que são coisas como dietas, que se for batismo, se for reforma de vestuário. Quando é que foi que o sábado deu para o povo de Deus? Aqui. Não aqui. Quando é que a dieta foi dada para o povo de Deus? Foi aqui no Éden, não? Aqui. E começou, através de 6.000 anos, ser reinstituído. Quando foi o batismo instituído? Aqui, não aqui. Quando é que o povo de Deus sempre deveria se vestir diferente? Foi Deus que vestiu Adão e Eva. Eles não foram permitidos vestir-se a si mesmos. Então a metodologia que o próprio ancião Jeff fez, ele distorceu aquela metodologia de tempos proféticos e cometeu erros. Neste estudo, eles tentam usar dispensacionalismo, as regras de dispensação que foram dadas por Moisés, a nação judaica na história alfa, e como aquilo se aplica quando eles estão no ômega. Nada dessas reformas morais foram dadas na nossa história alfa. Essas coisas são coisas de longo prazo que Deus espera do seu povo. Quando se trata de calças, isso não se trata de liberdade ou se vestir como nós gostamos ou tentar parecer mais comum. Esse é um assunto que está inteiramente ligado à igualdade. Então, para que eu possa me repetir aqui, 2 erros. E no segundo, um ataque ao clamor da meia-noite te leva para uma dispensação futura, e tenta descobrir ela. Usar os tempos proféticos de uma forma pervertida e aqui usar dispensacionalismo de uma forma pervertida. Agora, para desse tempo em diante, eu e o ancião Parminder estávamos em Uganda. Nós vimos o perigo do que estava acontecendo de forma mais e mais visível, de forma mais e mais clara. Então respondemos. Nós respondemos abrindo uma explicação do período do deserto. Como Cristo enfrentou 2 tentações que em nossas linhas de reformas podem ser colocadas uma atrás da outra. 2 testes sobre como as pessoas vão lidar com a mensagem do clamor da meia-noite que eles receberam. Então, em Uganda, eu comecei publicamente a rejeitar esse tipo de compreensão do liberalismo. Esse liberalismo falso, essa igualdade falsa, essa liberdade falsa. Quando eu fiz isso, um irmão do Zimbábue me respondeu semeando qual tipo de semente nas redes sociais? Qual a resposta que veio?
ele fez o seguinte argumento, que claro que a Tess não vai aceitar esta abertura do Espírito Santo aqui sobre o liberalismo e conservadorismo. Obviamente, a Tess não entende a natureza do reino, porque o ancião Jeff é o primeiro anjo. Ele diz isso. E ele diz, ele estava metade certo e metade errado. Então você tem o ancião Parminder. Então você tem o ancião Tess. Qual foi o argumento que ele fez? Vamos fazer um quiasma. O ancião Jeff está metade certo, metade errado. E a anciã Tess deve estar metade certa, metade errado. O ancião Jeff não podia entender a mensagem do clamor da meia-noite. A anciã Tess também não pode entender o clamor da meia-noite. Ele faz através desse quiasma. Ele é forçado, quer ele diga isso ou não, ele é forçado a fazer a aplicação. Será que o ancião Parminder entende a natureza do reino? Se isso é um quiasma, se isso aqui é um padrão, o ancião Parminder tem que entender a natureza do reino. Então, quando eu comecei publicamente a rejeitar a mensagem que eles estavam criando, essa foi a resposta aos estudos em Uganda. Obviamente, Tess não vai concordar com nós, porque ela está metade certa e metade errada. O problema que eles têm, separado para o assunto de falha, falha e sucesso, o problema que eles têm é que o ancião Parminder e eu temos a mesma visão sobre a natureza do reino. Então a matemática aqui não funciona. Então, ou eu e o ancião Parminder estamos ambos certos ou ambos errados, mas você não pode dizer que ele está certo e eu errado, porque temos as mesmas visões, temos a mesma posição. E se você fizer isso, se a gente entende isso, a gente quebra o quiasma dele. Então, o ancião Jeff, quando eu rejeitei o estudo dele, o estudo sobre pânio, o próximo ataque foi metade certo, metade errado. Quando eu rejeitei o estudo sobre o Conselho de Jerusalém, o próximo ataque foi que eu estava metade certo, metade errado. Eu não respondi em grandes detalhes a isto. Eu avisei diretamente a esse irmão, assim que ele me contatou, do que ele estava fazendo, e ele viu isso como se fosse um ataque pessoal. Infelizmente, em vez de ver isso como uma advertência para tentar salvá-la do caminho que ele estava. Uma das razões pelas quais tem sido difícil responder aos passos que esses irmãos e irmãs estão tomando não é porque o ancião Parminder e eu não temos uma resposta, mas é porque nós já demos a resposta. A gente já fez isso no passado, no ano passado. A gente respondeu com Boston, Concord e Exeter, com a compreensão da abertura da luz na dispensação atual. Nós estamos tentando ensinar mais uma vez como funcionam esses tempos proféticos. Nós entendemos falha, falha e sucesso. Todas as evidências para mostrar que esta posição que alguns irmãos e irmãs tinham, que alguns irmãos do movimento estavam agora, era 100% erro e não era a obra de Deus. E era um ataque secundário a uma mensagem clara do clamor da meia-noite. Então, depois disso, veio o silêncio. Um silêncio comparativo. Pelo menos o tanto quanto as pessoas estavam dispostas ou abertas a falar comigo. Mas agora os ataques começaram. Similarmente ao que eles fizeram aqui, os ataques que começaram não foram primariamente direcionados a mim. Eu não sei o que são ditos aí nas redes sociais, mas alguns disseram. Bom, principalmente o ataque não era a mim, não era eu que eles estavam dizendo que a gente não era muito legal, muito gentil. Muitos deles disseram isso, mas alguns disseram. Aqui atrás, o que os apoiadores de ancião Jeff diziam? Que a gente não era gentil. Por quê? A única coisa que a gente fez com o ancião Jeff foi discordar da abordagem que ele tomou na mensagem do clamor da meia-noite. Essa é a única coisa que fizemos com o ancião Jeff. Mas por causa disto, isso é visto como desrespeitoso, como se nós não fôssemos legais.
Então, depois de Uganda, as acusações começaram a ficar mais agressiva e mais rápida de que esse movimento não é gentil, não é tolerante, que é conservador, que maltrata as pessoas. E a acusação não foi levantada particularmente ao Sr. Parminder e a mim, mas na própria comunhão que tinha lá no Arkansas. Isso envenenou a mente das pessoas em diferentes partes desse movimento, também como outras questões em outras áreas, mas particularmente centrada lá no próprio Arkansas. Eles diziam que havia uma cultura conservadora nesse movimento. Eu concordo, existe uma cultura conservadora que conserva o sábado, o batismo, as reformas. Você só precisa olhar os batismos, os votos batismais do movimento para saber que nós conservamos as coisas. Conservamos os gráficos. É por isso que mostramos eles. Conservamos o entendimento dos 2300 da história millerita. Isso não é um argumento sobre se uma irmã nesse movimento pode ou não usar brincos, mas está sendo representado como sendo isso, porque quando é representado como isso, parece que alguém está tentando praticar sua liberdade e a liderança desse movimento, tanto local quanto mundial, local, nacional e mundial, como se eles fossem intolerantes, porque nós simplesmente não concordamos. Com o Ancião Jeff, tudo que a gente fez foi não concordar. E agora, com esses ataques de maus tratos que eles estão dizendo, eles absolutamente não têm nenhum fundamento. Tudo que existe é uma resposta para um grupo de pessoas, um grupo de líderes que dizem que não concordamos com a natureza do reino que vocês estão tentando representar através do estudo que supostamente está vindo de todos os lugares do mundo, supostamente conduzido pelo Espírito Santo, de que tem evidências nisso no estudo do Conselho de Jerusalém e que estão defendendo, através de entender essa coisa de metade certo e metade errado na liderança do movimento hoje. Essas acusações de que existe um conservadorismo cruel, uma cultura intolerante nesse movimento, são completamente infundadas. Eu não fui para Sudão do Sul e eu não testemunhei o sexismo e não disse que não havia mudanças que precisassem ser feitas. Vejo isso em todos os países que eu vou, mas sugeri que existe uma cultura vindo da própria mensagem, vindo da própria liderança, que é intolerante, é completa e totalmente infundada. É uma repetição do mesmo problema que experimentamos na última dispensação, onde as pessoas tiveram suas mentes envenenadas, onde não podiam ver os eventos proféticos que estavam ocorrendo, a sacudidura profética que estávamos entrando, onde eles acreditavam no Ancião Parminder e em mim, e aqueles que acreditavam como nós, que fomos gentis o suficiente. Se fôssemos bons suficientes, gentis o suficiente, não teria acontecido isso. Isso não foi verdade no Getsemane e também não é verdade no deserto. Enfrentamos essas acusações. Tudo que fizemos, tudo que nós simplesmente fizemos foi não concordar. Depois de um período de silêncio, nós já estamos agora no passo número 4, e essa é a razão por que estou publicamente apresentando esse vídeo. Quando alcançamos o passo número 4 no Getsemane, foi necessário que as pessoas entendessem o que estava acontecendo no movimento. Isso se torna necessário agora, que as pessoas tenham essa visibilidade. Isso aqui é uma rejeição aberta da liderança. Isso é dizer que se realmente temos liberdade, não temos que ter organizações. Nós não precisamos de liderança. Diferentes facções seguindo a mesma definição da natureza do reino levou isso a diferentes graus, em diferentes áreas. Um antigo obreiro bíblico do Quênia, o irmão R., ele levou isso aqui ao extremo. Ele é um daqueles que
aqueles que se associaram com ele, estão agora empurrando esse tipo de pensamento publicamente através da África. E isso está sendo influenciado de forma mundial também. Outros em áreas diferentes talvez não digam isso tão fortemente, mas esses sentimentos também estão aí. Há uma rejeição de organização e liderança desse movimento. Será que eles dizem que deixaram esse movimento? Não. Será que o ancião Jeff disse que saiu do movimento? Não. O que eles estão fazendo é dizer que este movimento está seguindo a liderança errada e que o ancião Parminder e eu conduzimos esse movimento para fora do caminho e agora a gente precisa sair e guiar e segui-los. E agora precisamos seguir a esses outros aqui porque a liderança atual nos desviou. Eles não estão dizendo que eles saíram do movimento. As pessoas que tiveram suas mentes envenenadas por esses erros, eles sim saíram. Mas eu ainda tenho muita esperança por eles. Abordamos essa sacudidura de 3 formas diferentes durante esse período. Fomos aqui atrás e explicamos o que era essa mensagem do clamor da meia-noite. Ela ficou firme através dessa sacudidura. Essa é uma história de sucesso e ela vai continuar firme por essa história. Mas para aqueles que estão vacilando, nós tentamos explicar de forma mais clara o que a mensagem do clamor da meia-noite está tentando ensinar. A mensagem do clamor da meia-noite ensina como as pessoas devem ser tratadas, independente de serem homens ou mulheres, quer sejam imigrantes ou refugiados, ou um homem branco ou um cidadão de muito tempo dos Estados Unidos. Todos têm o mesmo valor inerente e todos merecem respeito. E é isso que divide os republicanos dos democratas. Os republicanos e os democratas não guardam o sábado. Guardam o sábado e o domingo. Eles não têm uma diferença no dia que eles adoram ou como eles guardam o sábado. Os republicanos e democratas, eles não discordam sobre batismo. Eles não discordam sobre maquiagem. Eles não discordam sobre joias. Eles não discordam sobre os 2.300 anos. Não é isso que divide os dois. O que divide os republicanos de democratas é entender o valor inerente de um ser humano. Esta é a igualdade que esse movimento foi levantado para representar. Se você for uma jovem nesse movimento, digamos que você tem 14 anos, 12, 13, 14 ou 15 anos. Vamos dizer que você não está nesse movimento. Vamos dizer que você está apenas no mundo. Você é apenas alguém no mundo e está passando por aqueles primeiros anos na adolescência. Todos sabem que eles são bem difíceis. Quais são os ataques que acontecem numa jovem adolescente para destruir a sua confiança, para destruir a sua compreensão do seu próprio valor? Eu não vou desenhar aqui um vestido, uma roupa, mas você vai ter que entender que isso aqui é uma menina. Ela está usando calças. O que acontece com ela que destrói a confiança dela? 2 tipos de diferentes ataques. Um é o socialismo conservador, um conservadorismo social. Isso ataca ela. Isso diz, o seu papel na vida é se casar e ter bebês. E o seu valor está ligado a quantos bebês você pode dar a essa pátria. Você pode dar para a Igreja de Deus. É tudo sobre sua capacidade de se reproduzir, O valor dela é baseado no fato de se ela pode cozinhar bem ou não para a família, porque ela deve ter uma família. Ela é dita que ela deve se casar, ter filhos e se submeter tanto no sentido organizacional, o papel dela na Igreja de Deus, e também submeter a vida dela inteira para o marido dela. Então, isto aqui é submissão. Então, estas coisas estão chegando sobre uma jovem.
adolescente e destrói a confidência dela nos valores dela. Não estou dizendo que isso aqui é sobre adventismo. Você pode ver isso fora da religião. Até ateístas acreditam nisso, que elas evoluíram para essas funções. Muitos ateístas acreditam nisso. Isso é um tipo de ataque que está fora da própria religião. Qual é o segundo ataque que pode vir sobre uma menina? Seu valor na aparência. Isso aqui é Hollywood. O mundo inteiro sabe disso. É por isso que eles retiram essas campanhas de publicidade quando eles começam a tentar objetificar as meninas. Quando eles começam a mostrar às meninas fotos de modelos que são magras, começam a ver essas estrelas de cinema que são bem magras. Elas começam a ver estrelas popstars femininas e o mundo inteiro reconhece externamente que este foco no valor da aparência de uma jovem, isso destrói a autoconfiança dela, porque elas começam a ver os valores da sociedade, ou a forma como a sociedade valoriza ela, é sobre como elas se parecem. Hollywood, alguém dentro de Hollywood disse recentemente que Hollywood é o liberalismo falso, fake, e é tão profundamente conservador. E você vê isso só quando você vê como eles tratam os papéis que eles dão para as pessoas. Os filmes populares, a maneira como os representam as mulheres, a maneira como as mulheres mais velhas, em seus 40 anos, não conseguem certos papéis em Hollywood. Você vê que quando o tempo chega para as cerimônias de Hollywood e a premiação acontece, eles começam a dizer: nós vamos boicotar essa cerimônia porque não somos tratados com igualdade nessa indústria, seja a indústria de música, seja de televisão ou do cinema. Essas indústrias objetificam as mulheres, transformando a ideia de valor delas numa direção que as fazem se concentrar ou ver o valor em sua aparência. Ambos são ataques no que se trata da verdadeira igualdade. E muitas pessoas nessas indústrias reconhecem isso. Embora muitos de nós conhecem Taylor Swift, ela disse recentemente que a forma como ela precisa se expor, o corpo dela, a vida pessoal dela, a forma como ela tem que se reinventar a cada 6 meses para permanecer relevante, para manter a atenção das pessoas, para que ela possa ter sucesso nessa indústria. É tão degradante para ela como uma mulher. E nenhum homem precisa fazer isso nessa indústria. Ela vê o sexismo nessa própria indústria que ela participa. Isso não é só uma coisa que só o conservadorismo adventista tem, porque isso é igual. Quando eu vou para Uganda, eu vejo uma irmã lá e ela me cumprimenta de uma forma que é bem tradicional na área dela, que é cair sobre os seus joelhos, olhar para baixo e cair. Ela não pode me olhar no olho. E a igualdade que eu quero ver representada não é começar a pensar sobre ela, sobre a liberdade que ela pode ter, sobre brincos, maquiagem e ouvir rock. A libertação que ela precisa é de que ela tem um valor inerente e quem ela é como ser humano. E a habilidade dela de liderar, ensinar, a habilidade dela de ser igual ao marido dela, a habilidade dela de ser uma anciã no movimento. O Sr. Parminda e eu, quando estávamos lá, as irmãs fizeram isso. E a gente também se ajoelhou com elas e a gente falou: a gente vai sentar onde vocês sentam e vai ficar onde vocês estão. Essa é a igualdade que eles precisam ver. Isso os tiram daqui e colocam aqui. Isso não dá a elas liberdade. Isso não liberta elas dessa escravidão. E tudo que você tem que fazer é olhar para uma garota liberal que cresceu
de 14 anos, seguindo Hollywood e estrelas de cinema e toda aquela imagem formada para entender como isso os destrói. Então, dissemos antes que se o mundo pudesse reconhecer os perigos do conservadorismo, o mundo também poderia entender os perigos dessa forma de liberalismo, qualquer seja a forma que eles façam isso. Ambos esses pontos aqui só podem ser verdadeiramente entendidos por esse movimento. Então, nós respondemos a esses ataques em 4 etapas, explicando a verdadeira intenção da mensagem do Clamor da Meia-Noite. Os verdadeiros termos, conservadorismo e liberalismo. Respondemos voltando na linha dos sentineus, e como eles aprendem da liderança, e nós não aprendemos com ele. Nós não pegamos a pedra e transformamos em pão. Nós não nos jogamos, nos atiramos às pedras e saímos ilesos. E mais importantemente, a gente usa essa metodologia de parábola para entender a experiência que estamos atualmente passando. E o que eu quero que vejamos é que isso é um teste. É um teste, desde o início até o fim. É o teste do Clamor da Meia-Noite, mas vem sob 2 tipos de ataques distintos. E em qualquer história, as pessoas ou aceitam ou rejeitam a mensagem do Clamor da Meia-Noite. Ambas as rejeições do Clamor da Meia-Noite seguem o mesmo padrão, a mesma estrutura, a mesma metodologia. E não é a metodologia do Clamor da Meia-Noite. Desde 2014, precisamos nos lembrar que o ancião Jeff não era mais o líder desse movimento. A metodologia dele, assim como a de João Batista, não era adequada para o propósito da dispensação. Aqueles que desejavam e seguiam essa falsa mensagem usavam a metodologia do ancião Jeff. Eles não foram capazes de desaprender, eles não foram capazes de seguir o segundo mensageiro, o segundo anjo, e o ensino por parábolas. Esse é o perigo que eles se encontravam dentro. Há muito mais comparações e contrastes, e eu quero fazer alguns outros também. Assim que eu apresentei essa mensagem, a própria África estava dividida. Agora, eu não quero fazer que isso seja sobre 2 países em algum tipo de uma forma muito abrangente. Há muitos obreiros bíblicos em Zimbábue que têm meu apoio total, minha confiança total, meu carinho. Particularmente há irmãs lá que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Há também um irmão no Quênia que desempenhou um papel importante no desenvolvimento desse fanatismo e esse ataque à mensagem do Clamor da Meia-Noite. Então eu entendo que há pessoas em diferentes países, tanto no Zimbábue quanto no Quênia, que no Zimbábue estão apoiando o Clamor da Meia-Noite e no Quênia atacando também dessa forma. Mas também quero identificar outro paralelo profético. Aqui de volta nessa história, particularmente no início, havia uma divisão entre 2 países africanos, Quênia e Zimbábue. Quênia, em geral, seguiu a mensagem do Clamor da Meia-Noite, particularmente porque eles tinham uma escola lá, em dezembro de 2018, e os obreiros bíblicos se tornaram fortes no Clamor da Meia-Noite. A mensagem, eles estavam unidos na mensagem, eles viram a verdade dela e estavam prontos para defendê-la. E eles sim defenderam. E havia uma facção dentro do Zimbábue, e o que o Zimbábue dizia? Nós vamos com o modelo do ancião Jeff. Quênia disse, nós vamos com o modelo de ancião Parmenian Sentes. Esse é o Clamor da Meia-Noite. O Zimbábue disse, a gente vai seguir o ancião Jeff. É uma combinação de todos.
E se era uma combinação de todos, e não apenas era naquele tempo, e nós vamos continuar a desenvolver e adicionar para essa mensagem usando a metodologia do ancião Jeff. Kenya disse, vocês não podem, e o Zimbábue disse, vocês são fanáticos dessa liderança. Novamente, estou sendo generalizado aqui. Há pessoas aqui que têm o meu apoio e respeito, mas esse modelo ainda existe, ele ainda funciona. E o que aconteceu aqui? O que acontece quando você tem de novo aqui Kenya, além de nosso ex-obreiro bíblico que rejeitou a mensagem do clamor da meia-noite, o irmão R. Kenya disse, nós rejeitamos esse falso liberalismo. Existem elementos aqui dentro do Zimbábue. E qual é a resposta deles? Vocês estão seguindo a Ancião Tese e a Ancião Parminda. Isto é fanatismo. Vocês estão seguindo homens. Nós queremos fazer isso de uma forma nacionalmente. Queremos fazer isso como um país. Queremos ter nossos próprios estudos, nossa própria independência, nossa própria contribuição. A mesma coisa aconteceu aqui. E qualquer pessoa no Quênia ou Zimbábue que tinha mostrado e está apoiando a compreensão da natureza do reino dado pelo clamor da meia-noite, qual foi a palavra usada? Vocês são fanáticos. Precisamos ter nossos alarmes ligados quando vemos essas linguagens usadas, porque isso é um padrão repetitivo. Havia um problema aqui e é um problema agora. Por que existe um problema em ambos aqui? Porque é o mesmo teste. De muitas maneiras, quando eu enfrentei essa luta, quando as pessoas estavam atacando a mensagem do clamor da meia-noite nessa história, eles estão de muitas formas, são as mesmas pessoas atacando a mensagem do clamor da meia-noite nessa história. Embora eles possam ter ficado do nosso lado em setembro do ano passado, eles não fizeram isso porque eles entenderam ou a compreensão profética do clamor da meia-noite, ou eles não entenderam o teste de liderança. Eu não posso fazer uma apresentação sobre quão completa a comparação e o contraste é. Quando eu me levantei no Brasil e disse que o irmão T do Arkansas não pegue essa mensagem e distorça ela usando a metodologia do Jeff para que isso se adeque à sua visão do mundo. Quando eu tive que fazer isso aqui atrás, eu também tive que fazer isso aqui. É o mesmo teste. E esse teste aí não foi passado. As pessoas que falharam em entender e aceitar a mensagem do clamor da meia-noite agora, sobre esse assunto, na verdade eles nunca passaram esse teste aqui. É um teste. É uma mensagem do clamor da meia-noite. É um teste para aceitar ou rejeitar. É um teste de liderança. A gente vai ter uma pequena intervalo para continuar depois. Então eu vou terminar com uma oração e provavelmente vamos ter mais 45 minutos. Então eu te convido para orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos. Senhor, o Senhor segurou esse movimento sólido por muitos ataques. O Senhor nos ajudou por todos os assuntos que apareceram, todos os ataques que surgiram. A sua luz não pode se extinguir, Pai. Senhor, nós vemos as pessoas sendo envenenadas em suas mentes, vemos as pessoas sendo enganadas, vendo pessoas deixando este movimento, rejeitando a liderança, rejeitando o clamor da meia-noite. Em 2 passos, mas falhando no mesmo teste. E nós não queremos vê-los perdidos. Nós não queremos não queríamos ter visto o ancião Jeff saindo do movimento. Não queríamos ver ninguém saindo isso. Mas nós não podemos comprometer a verdade. Comprometer a verdade, Senhor, seria perder a luta pelo destino de toda a raça humana. Nós não temos essa liberdade. Eu oro para todos que estão assistindo, que eles possam ficar firmes nessas cordas que conduziu claramente o que é a verdade. Não apenas na última dispensação, mas na dispensação que estamos ainda. Oro isso no nome de Jesus. Amém.